Olá, eu sou Isaac Soares, professor de Física e também do projeto Estude Mais Física. Eu quero te fazer uma proposta. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar seu legalzinho e também de compartilhar para os seus amigos. E, claro, não se esquece de se inscrever. Hoje no nosso vídeo a gente vai tratar sobre força de atrito. Força de atrito ela é muito importante, tá? Em alguns conceitos do dia a dia, a gente não conseguiria andar, por exemplo, se não existisse a força de atrito. O carro também não conseguiria se movimentar se não tivesse a força de atrito. Mas em alguns sistemas, ela aparece como uma força dissipativa, tirando energia, por exemplo, energia cinética. Então o atrito ele é muito importante em vários sistemas. Então vamos lá estudar um pouquinho sobre o atrito. Bom, o atrito se manifesta na interação entre dois corpos, quando um quer entrar em movimento ou quando está em movimento sobre o outro, deslizando, certo? Sobre ele, escorregando. E para explicar o conceito de atrito, é a interação entre os átomos desses corpos, mas satisfaz muito bem a ideia da irregularidade entre as suas superfícies. Por mais que os objetos sejam bem polidos, eles sempre vão apresentar irregularidades. E essas irregularidades é que a gente vai utilizar aqui para explicar o que seria a força de atrito. Então vamos lá. Considere agora um bloco sobre uma superfície. Enquanto esse bloco aqui está em repouso, eu vou ter a força peso e a força normal apontando para cima nesse corpo. Mas quando alguma pessoa chega e tentar empurrar esse corpo aqui, aplicando uma força F, esse bloco ele também vai fazer uma força sobre o solo, uma força horizontal, que eu vou colocar aqui de laranja. Então, essa vai ser a força de ação que o bloco faz sobre o solo. Então, F, que o bloco faz sobre o solo. Lembrando que essa é a ação. Consequência dessa ação, vai aparecer uma reação no bloco. Terceira lei de Newton, ação e reação. Essa força é a força que o solo faz sobre o bloco, que é a reação. Então perceba que agora, na horizontal, eu tenho duas forças atuando no bloco. F e a força que o solo faz sobre o bloco. Essas duas forças é justamente o que a gente vai estudar de força de atrito. Olha só, agora existem dois tipos de atrito. O atrito estático e o atrito dinâmico, ou chamado também de cinético, tá? Quando eles vão aparecer aí no corpo? Então vamos lá estudar o primeiro, que é o atrito estático. Lembrando que o atrito vai aparecer na interação entre dois corpos, quando eu tiver uma tendência do movimento ou quando eu tiver movimento já. Então, quando eu tenho essa tendência do movimento, o atrito é o que a gente chama de atrito estático. Considere um objeto sobre uma superfície. Até agora você percebe, pelo que a gente analisou aqui, que não existe força de atrito nele. Mas você pega essa superfície e vai aumentando o ângulo, ou seja, inclinando essa superfície. E vai aparecer uma tendência do movimento nesse bloco para baixo. Então é como se aparecesse uma força para baixo nesse bloco. Mas vamos considerar que esse bloco ainda está em repouso. Ou seja, ele está apenas na tendência desse movimento. Significa dizer que a força de atrito vai aparecer contrária a esse movimento. E essa força de atrito, como ele ainda está em repouso, não existe escorregamento sobre o bloco sobre o solo, a gente diz que é a força de atrito estática, tá bom? Então a força de atrito estática, ela não tem um valor fixo, mas ela apresenta um valor máximo. Perceba que nesse caso ela é igual a esse F, aqui ela é zero. Na medida que eu vou aumentando o ângulo, ela também vai aumentando, até que chega no seu valor máximo. Bom, então a força de atrito estática ela não apresenta um valor fixo,
mas ela apresenta um valor máximo. Ultrapassando esse valor máximo, o bloco vai entrar ali em movimento, ou seja, vai deslizar sobre a superfície. E aí passa a ser um atrito que a gente vai estudar mais à frente, que é o atrito cinético, ou chamado também o atrito dinâmico. Tá? Então, o que a gente aprende a calcular aqui é o valor máximo a partir da fórmula da força de atrito. Mas olha só, olha que legal. O atrito também, esse atrito estático, permite que a gente caminhe, né? Ande. Olha só, vamos imaginar um pé aqui. Quando eu tenho um pé sobre a superfície, perceba que a força de ação é do pé empurrando o chão para trás, olha. Essa é a força de ação. E o que é que o chão faz? O chão vai e empurra a gente para frente. Então é graças à força de atrito que vai existir essa interação entre o nosso pé e o chão e a gente vai conseguir caminhar, tá bom? E como é que a gente pode calcular a força de atrito estático, Isaac? Olha só, para isso eu vou desenhar duas caixas. Vamos considerar as caixas idênticas, tá? Então, mesma massa, mesmas dimensões. E aí, vamos supor que chega uma pessoa e tenta empurrar as duas caixas. Ou seja, a força que ela precisa empurrar vai ser a mesma aqui para colocar essa caixa em movimento, porque vai aparecer o mesmo atrito. Mas perceba o seguinte, vamos supor que essa caixa agora eu enchi de areia. E a gente colocou uma quantidade de areia sobre essa caixa. Então, logo você percebe que ela ficou mais pesada. Aí eu refaço a pergunta. Qual é a caixa mais fácil de empurrar? A 1 ou a 2? Aí você diz, Isaac, a 2 é mais difícil de empurrar. A 1 é mais fácil, porque a 2 está mais pesada. Olha só, olha o que você utilizou. Está mais pesada. Aqui existe a força peso, que é a terra que faz sobre o corpo, tá? E, claro, existe a força normal, que o corpo faz sobre o piso, e aí, claro, o piso vai devolver com uma força. Vou colocar até de verde para você saber que as forças que estão de verde são as forças que estão atuando sobre o bloco. Então, perceba, quanto maior for a força peso, maior vai ser a força que o bloco está fazendo sobre o solo, e aí maior também vai ser a força que o solo está fazendo sobre o bloco. Então, maior vai ser a normal. Então, perceba uma coisa. É mais difícil a gente empurrar esse, porque o atrito desse vai ser maior. Quando você faz uma força nesse sentido, o atrito, a gente viu que ele vai aparecer no sentido contrário. Nesse caso também. E aí perceba que o atrito é tanto maior quanto maior for a força normal. Então o atrito, ele é proporcional à força normal. Olha só. Então, força de atrito, ele é proporcional à força normal. Só que é o seguinte, se eu trocar as superfícies, for uma superfície de vidro e a outra for uma superfície de madeira bem rugosa ali, você diz, Isaac, na superfície de vidro é mais fácil de empurrar, então depende também do material. Esse material vai entrar aqui com um coeficiente de atrito. Já que a gente está estudando o atrito estático, eu vou colocar um ezinho aqui para dizer que é o atrito estático. Então, o μ, que a gente chama isso de μ estático, é o coeficiente. μ estático é o coeficiente de atrito estático e N é a força normal. E assim a gente calcula força de atrito estático. Galerinha, mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, né, não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir e também de compartilhar. Quem quer me seguir, no meu Instagram eu coloco várias dicas. É o @prof.isaacsoares, tá bom? Na próxima videoaula a gente vai continuar a força de atrito e a gente vai chegar até atrito cinético e atrito dinâmico, tá bom? Beijo grande no coração de cada um e muito obrigado pela atenção. Até mais.